Que casinha humilde. Caramba, mas que casa gigantesca. Ele é Pierce Taylor, um arquiteto premiado. Essa parede tem 1,20 m de espessura. Depois do senhor. E ela é Caroline Quentin, uma atriz renomada apaixonada por reforma e venda de casas. Esta casa tem a proporção perfeita de quartos e piscinas. Recebemos as chaves das casas mais incríveis do mundo. Se nos deixassem sozinhos aqui, eu acho que... Estragaríamos a casa. Para descobrir as inovações de design, a paixão e os esforços necessários para transformar uma visão arquitetônica numa casa extraordinária. Olha só, estou impressionada. Viajamos pelo mundo, encontrando arquitetos e proprietários para explorar como suas casas ousadas se adaptam de forma única ao relevo, ao clima e à cultura local. Acho que esta é uma das melhores casas em que já entrei. Seja enfrentando a natureza para construir a casa dos sonhos, na paisagem dramática da Escandinávia. O arquiteto teve medo de que fosse dar errado, nem conseguia olhar. Forçando os limites da experimentação europeia. Eu acho que é aqui. Acho que é. Quando olhei a proposta no início, eu quase fiquei chocado. Celebrando qualidade e beleza na Ásia. Projetamos essa casa como se fosse uma calda de chocolate sobre o sorvete. Ou admirando o glamour nos Estados Unidos. Você faz o que faz melhor, que até é uma obra de arte. Pierce, isso aqui é Miami demais? Estamos em Portugal, no sudoeste da Europa. Um país de paisagens impressionantes e um litoral selvagem e acidentado. Você já veio a Portugal? Não, nunca vi. É lindo. Estou fascinado para descobrir mais sobre Portugal. Ouvi dizer que os projetos são ambiciosos aqui e que há um certo exibicionismo. São casas lindas, adoro a simplicidade delas. Nenhuma delas foi projetada para ser observada. Não. Estamos na estrada para encontrar os tesouros arquitetônicos escondidos de Portugal. E nos arriscando por isso. Estou torcendo. E explorando algumas das casas mais empolgantes de Portugal. Serve como um espaço e te leva ao que deve ser o evento principal. Esta vista maravilhosa, onde arquitetos tiveram liberdade... 1, 2, 3, vai! Vai! Vamos ver quem chega ao final! Não! Para criar casas fenomenais que funcionem bem com os arredores. Este é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores privilégios da minha vida. Entrar numa casa como esta. Estamos começando na linda região a oeste de Lisboa, que é conhecida como a Riviera Portuguesa. Escondida no meio deste bairro à beira-mar, há uma casa moderna, linda e discreta. Está com o endereço? Acho que é do lado esquerdo. Disse que chegamos. Não é o que eu esperava. Não é essa, Caroline. Acho que é essa aqui. Ah, sim. Faz sentido. Eu gosto do fato de que da rua não dá pra ver muita coisa, mas além da ponte há um quebra-cabeça tridimensional complexo e sofisticado. Mas primeiro temos que descobrir como entrar. Está com a chave? Está aqui. Muito chique, não é? Uma cerca viva móvel. O que está fazendo, Caroline? Desculpa, apertei o botão errado. Eu ia ser esmagado. Desculpa. A minha abriu. Tudo está aberto agora. Eu não sabia que tinha feito isso. Acho que você vai apertar um botão e a ponte levadiça vai recuar e me derrubar aqui. É. Caroline Quentin com um controle remoto. Não é uma boa ideia. A casa é muito palpável, muito linda e muito grandiosa. Esta casa residencial impressionante é uma aula de beleza sutil.
Luz e sombra serpenteiam pelo interior minimalista e estiloso. Os arquitetos criaram uma espécie de castelo do século XXI, com paredes de concreto, vidro e madeira que se movem com o toque de um botão. As paredes que se movem significam que a casa lida com o ambiente e com o tempo instável. Ela tem 2,5 metros de altura e de largura e posso controlá-la com um dedo. É claro que uma casa como esta não teria uma porta de entrada com uma maçaneta convencional. À primeira vista, é difícil dizer o que está do lado de dentro e o que está do lado de fora. Nossa, isso é legal. É uma sala impressionante. Vi um carrinho de golfe passar. É hilário. Estava vendo a melhor vista do mundo e de repente vejo pessoas passando com viseiras. É que Portugal é uma das capitais do golfe. Por que você construiria uma das casas mais bonitas do mundo num campo de golfe? Porque devem gostar muito de golfe. Acho que aquela parede inteira pode ser levantada. Então você pode dar uma tacada, pode chutar daqui, não pode? Você pode chutar o quê? Como eles falam. Então a primeira tacada. E olha, você pode abrir isto e terá uma piscina na sua sala. Mas esta casa tem muitas outras surpresas interessantes. Este é o cômodo mais impressionante. É uma segunda piscina. Isso mesmo, no teto. O pátio foi projetado para proteger dos ventos que vêm do Oceano Atlântico. Mas também é aqui que uma combinação de luz e água é usada de uma forma muito bem elaborada. É muito glamouroso, Pierce. Não acha? É lindo, mas também é uma maneira inteligente de utilizar um espaço num local de clima quente, porque no verão você pode aproveitar o vento, você fica na sombra. Já no inverno você pode utilizar esse espaço para almoçar. Por dentro das paredes pesadas há uma casa de família. Sobre um porão com quartos de hóspedes, uma garagem e uma sala de recreação estão as principais áreas de convivência. Uma cozinha integrada e uma sala de estar ficam ao lado do pátio e da piscina. Acima há 3 quartos, banheiros e uma série de varandas com vista para uma piscina transparente. A piscina cria uma cobertura para o pátio e mantém uma iluminação excelente. E a luz que passa pela piscina é linda, essas sombras. Refratada por cima da sala de jantar. É um bom pátio interno no meio da casa. Esta casa tem muito glamour, muito estilo. Em relação aos materiais, temos o céu azul, o concreto cinza, a piscina azul, a madeira cinza. É uma ótima paleta. Eu adoro. Parece que dá para abrir aqui. Quando estiver calor, você pode aproveitar a brisa maravilhosa. Por que não aperta o botão, Caroline? Que botão? Ali na parede. A paisagem é convidada a entrar na casa por meio de uma grande extensão de vidros que pode ser completamente levantada. E é operada por meio de um sistema simples de contrapesos. É uma casa automatizada. As principais paredes podem ser movidas e desaparecer de acordo com o tempo. Casas têm portas e janelas que abrem, mas esta tem paredes que se movem, paredes grandes que se movem de várias formas, e são feitas de madeira, concreto e vidro, que reunidos criam uma variedade de ambientes. É muito incomum. O que há de mais belo aqui é que as paredes são um dispositivo. E eu acho que um castelo usaria as paredes para fechar. É uma fortaleza, não é? É uma fortaleza do século XXI. Se fosse uma fortaleza, esta casa não seria um local ruim para ficar sitiado, com uma cozinha com tecnologia de ponta e uma sala de jogos e de cinema. É uma casa gigantesca. A segunda piscina, a piscina do andar de cima, é totalmente espetacular. O quarto.
Acho que estou no banheiro. Estou no banheiro? Não, pode ser um banheiro sem porta. Uma portinha. E se você quiser, pode ver os golfistas da terceira piscina. O quarto do casal. Gostei. Um ótimo local para se sentar do lado de fora do quarto. Olhar as duas piscinas e relaxar, se precisar. E o que poderia ser melhor depois de um descanso do que nadar no ar? O que está fazendo, Taylor? Doida. Esta casa é chamada de Casa das Paredes por um motivo. A parede define os limites de construção. Então, fora das paredes está a região não protegida, que está aqui. Então, temos o vento frio do Atlântico, que é impedido de entrar pela parede. De dentro da casa, a pergunta é como entrar? Há uma ponte. É como uma ponte levadiça antiga que o leva até a porta de entrada da casa. É interessante como esta casa aproveita a proximidade do Oceano Atlântico, com um conjunto de espaços protegidos onde luz e água são usadas de forma poética. Vou me encontrar com os arquitetos que projetaram esta casa, Marco e José. Quais são os componentes essenciais do projeto para vocês? A luz. Fizemos a casa pensando no tempo. E hoje está um bom dia. É um ótimo dia. Ensolarado e está ventando. Ensolarado e com vento. E a maneira como a iluminação funciona é muito bonita. É especialmente incomum aqui porque está sempre em movimento por causa da piscina no teto. E imagino que deva ter sido uma decisão tomada bem no início do projeto, colocar a piscina no teto. No segundo andar, porque nós queríamos criar uma cobertura para a área de refeições, mas não queríamos perder a luz. Então pensamos em criar algum tipo de elemento líquido que permitisse que a luz passasse. A piscina tem pedaços imensos de vidro. Como foi construído isso? A base Não é vidro. Não é? É acrílico. Acrílico. é acrílico. Criar uma piscina transparente foi um grande desafio. 4 painéis de acrílico gigantescos com 13 centímetros de espessura com armações de aço que pesam 8 toneladas tiveram que ser levantados até o topo da casa. Depois de serem colocados cuidadosamente na posição, foram selados com um silicone especial para ficarem à prova d'água. A piscina contém 55 toneladas de água. Porém, como não tem suportes em 2 lados, ela parece não pesar nada. Esse efeito é criado com um contrapeso no chão e aço pesado na parede que a suporta. Nesta casa é possível vermos todos os detalhes da construção, não há onde esconder se algo der errado. É verdade. Nós utilizamos a estrutura como se fosse uma casa finlandesa. Não cobrimos a estrutura. Ela faz parte da arquitetura. Às vezes, neste trabalho, é fácil não dar bola para o fato de vermos as casas mais incríveis. Mas estar nesta casa é, sem dúvida, um dos maiores privilégios da minha vida. Em todos os lados, há algo lindo, algo divertido, interessante, desafiador. É muito agradável. Oi, Pierce. Oi! O que está fazendo? Estou pensando que esta casa é, em alguns aspectos, uma cidadela.
Ela tem paredes iguais às de uma fortaleza que mantém o exterior isolado. É como se fosse outro mundo aqui. A casa é interessante, não é? Todos os lados que vemos, assim que chegamos, estão fechados. Mas agora que começamos a abri-los, os lados da casa, as paredes da casa, elas se tornam um ambiente completamente diferente. A minha visão do paraíso é ter uma piscina bem na frente do quarto. Se você vai construir uma casa de luxo, e esta é uma casa de luxo para mim, é assim que ela deve ser. Para visitar a próxima casa, vamos ao coração medieval de Portugal. Penela é uma região agrícola montanhosa conhecida pelos vinhedos, olivais e cidades sobre colinas. Que vista linda. É muito perfeita para ser real. É mesmo. Todas as partes desta terra foram divididas em socalcos há 2000 anos. Ficaram muito bonitas de se ver. O nosso olhar é levado pelo lugar inteiro. E é muito difícil construir uma casa aqui. Como construir sem destruir os socalcos? Construída como uma segunda casa para um casal inglês que procurava uma mudança de ares, a próxima casa tem exatamente o que eles procuravam. Ar fresco, vistas maravilhosas e muito espaço. Esta casa de férias impressionante, construída sobre um antigo olival, fica escondida atrás de uma entrada simples e rústica. Olha como é funda, é sério. Eu poderia me perder aqui. Quem dera. Que droga. Ao entrar correndo assim, você perdeu essa entrada linda. É. Adoro a justa posição deste aço, com esta maciez e a aspereza dessas lindas pedras cortadas. É brilhante, não é? Lindo. E muito bonita. Vamos entrar de forma mais elegante agora? É melhor você ir na frente. Está bem. Vou ficar aqui rindo. Além da fachada tradicional, a casa na gateira se revela de forma empolgante. Esta casa é tão integrada à paisagem que só é possível perceber o formato curioso de cobra quando a vemos do ar. Agora é hora de vermos como ela é no interior. Este deve ser o mesmo nível, o mesmo formato que o terreno tinha antes de construírem a casa. Se sairmos da casa, o socalco vai continuar. Da mesma forma que aquelas oliveiras foram plantadas. Só que nós estamos aqui no lugar delas. A casa segue exatamente o contorno da terra. Ninguém projetaria uma cozinha com um degrau no meio dela, mas provavelmente era o nível do chão e eles decidiram manter o socalco visível porque é lindo. E funciona dessa forma. Funciona assim. E o leva ao que deve ser a atração principal, esta vista extraordinária. O desafio do arquiteto foi construir uma casa que descia a colina junto com os socalcos na terra. O resultado foi esse formato diferente. No ponto mais alto há uma garagem, uma pequena academia e um quarto de hóspedes. A escada leva aos outros níveis, com uma cozinha integrada, uma sala de estar e uma de jantar. Depois há o quarto de casal e outro quarto de hóspedes. Ao separar cada parte da casa, todos os cômodos ganharam acesso e vista para o exterior. Apropriadamente, numa região conhecida pelo vinho, os arquitetos usaram cortiça em algumas paredes. Um material local com uma textura complexa, consistência macia e aparência ótima. O uso de cortiça nesta casa é perfeito, porque a cortiça é extraída em Portugal há mais de 300 anos. E a extração é manual, porque ainda não inventaram uma máquina que faça o serviço. Então as pessoas cortam a casca das árvores e as utilizam em casa há muito tempo. É maravilhoso ver aqui, não apenas como decoração, mas também de forma acústica. Porque nestas casas de concreto, e nós vimos várias delas, a acústica pode ser um problema. E isso evita a reverberação do som. Funciona muito bem.
Isto é inteligente. Você pode atravessar o seu armário, abrir esta porta secreta e tomar uma xícara de café no início da manhã. E o quarto é bem simples, totalmente branco e um ursinho panda. E o banheiro que aproveita a vista ao máximo. E aqui fora, outro espaço externo muito agradável. A luz do sol de manhã cedinho. É aqui que eu sentaria. A hierarquia de espaços nesta casa foi muito bem pensada e organizada de forma linda. A cozinha é o centro de comando, bem no meio da casa, com a vista da natureza, é claro, mas também de todos os cantos da casa. Eu sinto que é aqui que a ação acontece. E na frente dela temos a sala de estar, toda organizada ao longo do socalco. A geometria desta casa é complexa e difícil de entender à primeira vista. Mas depois de desenhar o terreno, a casa faz sentido. O que temos aqui é a preservação de todos os socalcos. E isso é muito raro. Geralmente o formato de um terreno antigo é demolido para construirmos uma casa nova. É completamente o oposto desta casa. E é por isso que eu adorei este lugar. Este retiro rural foi construído para um casal inglês, Neil e Shirley. E eles utilizaram um método do século XXI para construir uma casa muito moderna. É uma casa da internet. Nós encontramos o terreno na internet, encontramos os arquitetos na internet, fizemos o projeto com eles e nós quatro criamos este design que apelidamos de Cobra, por causa do formato da casa. Quando viram o projeto, é uma casa mais interessante do que algumas pessoas desejariam. É tudo uma questão da forma a seguir a função. Um dos motivos para o formato é o fato dos 2 quartos de hóspedes terem corredores. Então, durante o dia, podemos ficar juntos sempre que quisermos. E à noite, as pessoas têm tranquilidade. Então, em parte, foi por isso que criamos esta cobra de 3 cabeças. E você gosta da vida aqui em Portugal? Ah, eu gosto sim. Eu acho muito relaxante. Só de olhar para aquela vista, adoro. Os arquitetos Vasco e Patrícia vieram falar comigo sobre a abordagem e sobre como projetaram a casa. Seus clientes são 2 ingleses que nunca tinham passado tempo aqui. O que eles disseram quando mostraram o projeto a eles? Acho que ficaram surpresos. Acho que eles ficaram meio confusos, porque era esquisito. Não era fácil de entender. O formato parecia complicado. Acho que quando começamos a descrever a experiência que queríamos que tivessem dentro da casa e através da casa, eles entenderam que poderia ser uma estrutura simples sobre o terreno. Tudo está aqui. Se fizermos o mínimo possível, acho que a sensação de integração é maior. A Casa na Gateira é o resultado de uma colaboração bem-sucedida e feliz entre arquitetos e clientes. Qual é a melhor coisa sobre Portugal? O clima. É? As pessoas são discretas, não são barulhentas São muito tranquilas, não são? e são muito modestas. Neil e Shirley aproveitam os prazeres simples que Portugal tem a oferecer. E eu gostei muito de como trabalharam com os arquitetos para criar uma casa que não é muito chamativa e combina com esta paisagem antiga. É hora de deixar os olivais e seguir para o litoral. Portugal tem um litoral de 850 quilômetros. Os arquitetos daqui têm que lidar com 2 desafios.
terrenos complicados e condições climáticas extremas. Vamos visitar uma casa que lidou com esses desafios de forma original. O solo daqui parece tão arenoso e seco. Este pedaço de terra aqui recebe muito vento, é muito exposto ao Oceano Atlântico. Não é um país do Mediterrâneo, é um país do Atlântico. É aqui, um portão discreto, gostei disso. Olha quanto arbusto, o terreno é cheio de arbustos. Mas é bem agradável. Estou conseguindo ver. Esta casa foi construída num terreno gigantesco de 24 hectares para um financista aventureiro e sua família. Achei interessante como a casa não revela muito. Ela é bem assentada nas dunas. A Casa Monte, ou Casa das Dunas, como é conhecida, tem 2 dunas artificiais que sustentam as laterais da construção e seguem até o teto. Gostei do fato de o caminho se tornar a casa. Gosto de poder examinar a área ao redor bem rápido. Mas também é onde podemos começar a entender como a casa é. E ela é muito simples. Ela tem um formato de cruz, com 2 pequenos pátios internos. É linda. Você tem uma boa noção do lugar, porque estamos bem alto agora. Dá para ver dentro da floresta. Visto de cima, o formato incomum desta casa se torna claro. A ilusão é de uma casa modesta, parcialmente escondida entre dunas artificiais que disfarçam o tamanho real dela. É uma construção fascinante. Uma casa secreta e estilosa, aninhada na floresta de pinheiros. Esta é a entrada. Sempre gosto dessas portas, que chamo de um jeito antiquado, portas contra tempestade. Mas eu também gosto deste concreto bem rústico. Esse é o estilo deles, é o que fazem por aqui. Agora estamos do lado de fora de novo. Pois é, não estamos no subsolo. Achei que fosse ser escuro, igual a um bunker. Mas a iluminação é linda. E a vista em todos os lados. Esta é a parte mais clara da casa, bem no meio dela. E agora eu entendo por que as pernas são divididas, porque assim podemos ver a paisagem. No projeto, a casa tem um formato de uma cruz torcida enterrada no meio de uma duna artificial. A primeira parte contém uma garagem e um quarto de hóspedes. As 2 outras pernas contêm os quartos da família e banheiros. Cada uma delas segue até terraços protegidos. Salas de estar e de jantar integradas com vista para o jardim e a piscina ficam na quarta perna, acompanhadas por uma cozinha. É um formato genial que cria várias áreas íntimas, cada uma com uma relação diferente com a paisagem do lado de fora. Uma área de convivência bem grande. Esta é a outra perna, é bem grande. Esta parede curva é incomum. Acho que é porque esta perna foi afastada do outro membro para ter um pátio grande do lado de dentro. E é claro, o teto tem um declive e chega a ter apenas 1,5 metros. Gosto do fato de poder usá-lo de formas diferentes. Porque quando está ventando e fazendo frio, você pode fechar as janelas. Pode ir para o lado com o teto mais baixo, mais ao estilo de um chalé, e acender uma lareira. Tem a altura de uma pessoa. É, exatamente. Uma pessoa baixa, lá naquele canto. E quando está fazendo calor, basta abrir a porta e passará o dia inteiro ao lado da piscina. Além disso, o que é ótimo no inverno é que o sol pode entrar diretamente e atingir o piso. O piso vai absorver o calor e irradiá-lo à noite, então você poderá ficar lá no canto, sabendo que obteve aquele calor de graça. Aquecimento de graça, gostei. O arquiteto criou uma casa que pode lidar com um clima extremamente variável.
Ele utilizou persianas para reduzir o brilho do sol e posicionou a maioria das janelas para o sul para aproveitar o sol ao máximo no inverno. E ele encerrou com um teto em formato de cruz. O X marca o local. O que eu não tinha percebido quando estava no teto é que a superfície inteira é um paraboloide hiperbólico. Um plano achatado que é torcido para que tenha uma curvatura dupla. Está sempre torcido em 2 dimensões. E é claro que dá para fazer isso com concreto. Além desta casa ser um paraboloide hiperbólico, também tem muito concreto brilhante. Fizeram tudo de concreto. A cama, o criado mudo. É muito inteligente usar apenas um material para a casa toda. Está em todos os lugares, até aqui. E eu gosto muito de concreto no banheiro. É muito fácil de limpar. Basta varrer, passar um pano úmido e pronto. O truque desta construção é que a casa foi separada, foi massageada para ficar com o formato de uma estrela do mar. Mas o que você adquire ao fazer isso é uma casa que tem uma paisagem ao redor dela. E essa paisagem pode nos levar ao coração da casa. Sendo assim, a casa, em qualquer cômodo, só tem a profundidade de um cômodo. Então, todos os cômodos, em qualquer lugar da casa, têm uma vista dos 2 lados. E isso é muito especial. Esta casa diferente e iluminada, com certeza é única. E o proprietário André vai me contar sobre a criação. Você disse que queria fazer um lugar fácil de morar? Nós falamos isso e, de forma geral, queríamos fazer algo muito simples. Os materiais são básicos, não tem muitos móveis, nem quadros, queríamos que fosse muito simples. Mas quando ele te mostrou o projeto da casa, quando mostrou o projeto visto de cima, não é nada simples. O que você achou? É muito incomum. Eu me lembro que a minha primeira impressão é de que parecia uma letra de um alfabeto desconhecido. Sim, é verdade. Mas fez muito sentido, para ser sincero, mas não foi difícil concordar. A ideia veio do arquiteto de Lisboa, Luís Pereira Miguel. Ele adora construir casas que combinam com a paisagem natural. Quando comecei a projetar a casa, ficou claro que teríamos que fazer algo para aproveitar a areia. Então, como pode ver, é tudo feito com areia. Foi importante criar as dunas para manter a conexão. Esta casa faz parte da paisagem, está embutida no chão. Completamente, é mais influenciada pela arte do que pela arquitetura. Luiz utilizou 120 toneladas de areia do local para criar as dunas. Como é difícil construir sobre a areia, a base levou 2 meses para ser construída. A parte mais complicada foi o telhado, pois a geometria complexa dele tinha que ser feita em madeira antes de poderem utilizar concreto. Agora, alguns anos depois, como se sente ao voltar aqui e ver a casa neste terreno? Eu ainda acho a casa linda, o que é bom, eu acho. Outra coisa sobre a casa é que não dá para dizer que ela é dos anos 80 ou 90. Eu fico muito feliz de vir aqui depois e ver que a casa ainda está impecável. É uma casa construída num local próprio para a construção, mas ainda parece muito que a natureza é quem manda aqui. Do que você mais gosta nessa casa? Adoro tudo. Adoro o fato de ser uma casa em que posso curtir com os meus amigos. Levamos uma vida simples aqui. E a casa em que os meus filhos nasceram e cresceram. Então, ela tem muitas lembranças. Nós gostamos de ficar completamente isolados dos vizinhos. A privacidade aqui é maravilhosa. E sim, nós adoramos a paisagem. Nosso último destino fica ao norte de Portugal. Um local famoso pela beleza natural.
É uma região popular para trilheiros e turistas de férias. Devido à altitude nesta região de Portugal, os arquitetos receberam o pedido de criarem uma casa que pudesse lidar com o frio e também aproveitar o lindo bosque. Acho que não estamos muito longe. É um vale íngreme, virado para o norte, eu acho. É ali? Está vendo? Estou vendo alguma coisa. Muito bem. Chegamos. Excelente. A Casa Gerês fica escondida, construída numa colina. A estrada passa pelos fundos. E para vermos a casa, precisamos dar a volta antes de entrar. Gostei da ideia de não revelar nada na entrada. É uma boa maneira de conhecer uma casa, não é? Devíamos ver o que podemos descobrir. Um córrego natural que desce o vale foi desviado e transformado numa série de piscinas. É extraordinariamente lindo. E adoro o fato de ser mais uma parte da jornada ao redor da casa. E só estamos começando. A casa é como um grande chalé, encravada na montanha. A plataforma é feita de concreto. E a casa é feita com uma combinação mais leve: aço, madeira e vidro, com uma vista direta para a floresta. Nossa primeira visão da casa. E o tamanho é fenomenal. Gosto de como o concreto integra a casa à base. E há essa madeira leve no topo. Eu gosto muito de como as duas partes são combinadas. É muito monolítica e eu confesso que adoro construções que não têm entradas pequenas, e sim planos amplos. Em pouco tempo, chegamos a poucos minutos e já tem tanto acontecendo. É uma casa poderosa. É sim. Que túnel de entrada ótimo, não tem forma melhor de chamar. Tem algo maravilhoso sobre essa simplicidade, porque você já sabe que vai ter uma surpresa agradável quando chegar ao fundo. Depois do senhor. Obrigado. A longa escadaria de concreto é bem teatral. Ela esconde a visão até que você entre na casa. A casa é ancorada na colina atrás dela e nas rochas abaixo. De um lado, há um quarto com 5 metros de altura que fica separado da casa principal por um pequeno pátio. E do lado de dentro, os quartos e banheiros são acessados por um mezanino com vista para a sala de convivência abaixo. Que quarto ótimo, é imenso. É muito maior, eu sabia que seria grande, mas é gigantesco. Me lembra de um antigo ditado que meu tutor me dizia: toda casa deve ter um cômodo em que uma criança possa correr. E para um adulto correr? Não sei, quer tentar? Quero, vamos lá. Certo, você também tem que vamos correr. Vamos começar daqui. 1, 2, 3, vai! Vamos ver quem chega ao final. Não. Agora bate aqui. Esta casa foi projetada para funcionar como um quarto de família e um lugar para receber muitas pessoas. Gostei da ideia de poder mover a sala de estar. Nada é fixo. É completamente livre. O que transforma esta estrutura de armazém moderno de um local cavernoso para aconchegante são as cores sutis dos móveis vintage e a fartura de tecidos texturizados. Vou descansar os meus pés. É muito tranquilo aqui, Pierce. Como uma igreja. Caroline está certa, tem mesmo um ar de igreja, porque este é o salão principal e o fundo da sacristia é o menor espaço, que serve à atração principal, que neste caso é uma cozinha muito simples. É quase como a copa de um solar antigo, mas construída ao estilo do século XXI, com elementos simples e diretos. E iluminada por um único feixe de luz que ilumina toda a alvenaria. E aqui, esta parede tem 1,20 m de espessura. E ela vai me levar ao andar de cima pelo que parece ser uma antiga escada de pedra.
O lado de cima é muito diferente de uma igreja. Isto é aço industrial. É tecnologia utilizada em pontes. E o topo da casa é uma grande armação que levanta a caixa de madeira sobre o concreto. E o que temos aqui é algo muito diferente do cômodo abaixo. O cômodo de baixo é grande e formal. Este aqui é muito menor. O quarto tem um aspecto de chalé. Isto poderia estar num barco. É feito de madeira, do chão ao teto, e acusticamente é muito diferente. É muito aconchegante. E o fechamento das janelas é muito rudimentar. São pedaços simples de madeira. A parte de cima é segurada por uma viga de madeira. E a base é presa por uma corrente. E esta estrutura aqui, estas são as cabeças dos parafusos. Isto é muito simples. É um aço não refinado. Não há nada de chique nele. Mas as janelas aqui são sofisticadas. Não me surpreende que o proprietário, José Ferreira, tenha uma empresa especializada na produção de armações e vidros. José, sou Caroline. É um prazer te conhecer. Muito obrigada por nos convidar a essa casa maravilhosa. Como é viver nesta casa com sua família? É fantástico porque a casa é muito flexível, é muito criativa. Ela própria pode se transformar. A configuração da casa pode se transformar facilmente em vários tipos de ambiente da abertura que ela tem. E podemos dizer que a casa pode viver as estações do ano. Ela pode ser muito aberta ou muito fechada. Pode receber grandes grupos ou pequenos grupos. Viver com a família nesta casa é muito interessante, muito agradável. Tem algo único sobre o modo como a casa foi construída e o modo como os elementos se combinam. Como uma árvore que tem a copa presa ao tronco, a casa sobre o chão é uma estrutura que se assemelha a uma árvore. O que temos é uma verdadeira sensação da paisagem que dá a volta pela casa. Quando você olha, é como se fosse a moldura da casa. E com essas janelas, que moldura! Entrar neste pátio, passando por esta porta de vidro, é fabuloso, porque isto é o que o José faz da vida. Ele trabalha com arquitetos, e vidros são a especialidade dele. Então aquela porta não apenas desliza para abrir de forma elegante, mas esta aqui também, abrindo completamente este espaço. Um pátio que você pode usar no verão, quando está quente, para ficar na sombra. Ou no outono, como agora. Você pode usar este espaço, que é bem protegido, quando o vento está soprando com força do vale, e te traz do lado de fora para dentro deste quarto maravilhoso. E ao contrário dos quartos do outro lado da casa, os quartos de hóspedes que ficam lá em cima e são pequenos, aconchegantes e de madeira, este aqui tem proporções muito mais elegantes. Com um teto com 5 metros de altura, até uma girafa poderia passar a noite aqui, sem ter um torcicolo. Você ainda continua conectado. É possível ver através da casa. Todos os vidros e a madeira. Mas se quiser se afastar dos convidados ou das crianças, você pode vir para cá e ter um pouco de privacidade num local lindo. Esta casa é muito íntima e impressionante, estilosa e divertida. Combina uma arquitetura impressionante e um ótimo gosto. Está frio agora, não é, Pierce? Sim. Ainda bem que podemos acender a fogueira. Eu adorei a casa. Ela tem vários aspectos relacionados aos elementos, a forma como nos conecta à natureza, os materiais utilizados e o barulho e as texturas de tudo. E a casa por si só, a madeira e o concreto, eles se complementam. Para mim, todas as casas portuguesas que vimos são muito ambiciosas do ponto de vista arquitetônico e, ao mesmo tempo, respeitam a natureza. Portugal foi surpreendentemente diversificado. A cultura, a paisagem, as pessoas e as casas são sutis e impenetráveis e muito lindas.
Assim como Portugal. Parece que se divertiu. Me diverti, obrigada. Obrigada.